A maior parte das pessoas acredita que a infância ficou no passado, mas a verdade é que a infância continua vivendo dentro da gente, de várias formas, da forma como nós nos relacionamos, na forma como nós reagimos, como nos enxergamos e até mesmo na forma como nós permitimos que a vida nos trate. Porque a infância não molda apenas as memórias, ela molda a nossa identidade. E é ali que começamos a aprender o que é amor, segurança, rejeição, pertencimento, valor, abandono e quem nós acreditamos precisar ser para receber amor. E o mais importante é que muitas vezes o que mais nos machuca não é o que aconteceu, mas é a forma como aquela criança percebeu e sentiu o que viveu. E foi exatamente isso que eu também precisei compreender na minha própria vida. O meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista. Por muito tempo, eu vivi presa em pensamentos e padrões que me bloqueavam e me impediam de prosperar. Até que eu descobri o poder do autoconhecimento e da cura energética. E a partir desse momento, a minha vida começou a se transformar. E aqui no canal eu compartilho ferramentas e técnicas poderosas para você desbloquear crenças, alinhar a sua energia e construir uma vida mais leve, plena e abundante. Quando eu era criança, eu vivi situações que, olhando de fora, pareciam normais. O nascimento do meu irmão, uma mudança de residência, a separação dos meus pais. Eu percebi que o problema nunca foi o acontecimento, mas o significado que eu dei para aquilo que me aconteceu. Eu, por exemplo, me senti deixada de lado, sem espaço, como se eu precisasse me adaptar para continuar sendo amada. E sem perceber, eu comecei a construir uma identidade baseada nessa crença. E eu me tornei uma mulher que agradava demais, que se anulava, tinha dificuldade de colocar limites, vivia tentando caber e sentia culpa quando se escolhia em primeiro lugar. E talvez você também seja assim hoje. Talvez você não tenha percebido que isso começou lá atrás. A questão é que a infância não fica apenas na infância. Ela se torna um padrão que se repete e afeta os seus relacionamentos, a sua autoestima, a sua prosperidade, suas escolhas e a forma como você se posiciona no mundo. Porque a criança que você foi continua tentando te proteger daquela dor que você sentiu no passado, mesmo que hoje isso te limite. E é por isso que muitas pessoas sabem o que precisam fazer, entendem os próprios padrões, querem mudar, mas não conseguem sustentar a mudança. Então elas procrastinam. Elas continuam vivendo a partir daquela identidade criada na infância. E durante muito tempo, eu achei que o problema era a minha história. O que começou a mudar foi quando eu percebi algo muito profundo. O problema não foi o que aconteceu comigo, mas o que eu vivia reagindo. Eu vivia reagindo emocionalmente ainda àquela dor que eu senti quando eu era criança. E aí eu entendi que, como adulta, eu precisava trazer para mim a responsabilidade de olhar para o meu passado e acolher a criança que eu fui. E oferecer para ela o amor, a validação, a segurança e o pertencimento que um dia eu senti que faltaram para mim. Quando eu trouxe esse olhar para mim, tudo começou a mudar. Começou a mudar porque eu parei de esperar que o passado se resolvesse sozinho.
e eu comecei a me reconstruir conscientemente. Isso trouxe algo que eu nunca tinha sentido antes: leveza. Leveza comigo mesma e nas minhas relações com as outras pessoas. E o que eu faço hoje é justamente essa travessia, e ela é a base do meu trabalho. Hoje eu ajudo pessoas que se perderam de si mesmas, que vivem tentando agradar, que têm dificuldade de se escolher em primeiro lugar, que carregam dores emocionais da infância e sentem que não conseguem sair daqueles mesmos padrões vez após vez. Porque entender racionalmente a própria história não é o suficiente. Você precisa reprogramar o que ficou registrado dentro de você. Eu tenho mais de 4 anos de experiência como Theta Healer. E hoje o meu trabalho está focado num processo chamado Master Yourself. Nesse processo acontecem 3 etapas distintas. A primeira etapa, a gente acessa e reprograma os padrões que moldam a sua identidade atual. Esses padrões subconscientes que sustentam a dor, a autossabotagem, o medo, o autoabandono. Na segunda sessão, a gente faz uma reconstrução da sua visão de si mesma. Quem você é, o que você deseja e quem é a pessoa que você está se tornando. Porque sem essa identidade, a manifestação não encontra direção. E a última sessão, eu organizo com você uma estrutura prática de sustentação da sua nova identidade, através do que nós chamamos de rotinas sagradas. E elas são chamadas assim porque elas não são apenas hábitos, elas são verdadeiros rituais de afirmação de uma nova mentalidade. Elas mostram para sua mente e para sua realidade que a mudança que você vai viver é real. Essa transformação dentro do Master Yourself não acontece apenas porque você entende que precisa mudar. Essa mudança acontece porque existe uma atualização profunda no seu sistema interno que gera a realidade da sua vida. E entender racionalmente é apenas o começo. O método, então, atua na raiz para que essa mudança se torne uma consequência natural. E o que isso muda na prática? Você deixa de sobreviver emocionalmente e começa a viver de uma forma consciente, porque você entendeu os padrões antigos, mas também abriu espaço interno para construir uma nova identidade, criando as pontes para se tornar aquela pessoa que vive uma realidade alinhada com o que você deseja cocriar na sua vida. Então você, na prática, você para de se abandonar, você começa a colocar limites, você se sente mais seguro emocionalmente, você entende quem você é. Você para de viver só para agradar os outros e começa a se posicionar com mais verdade. Ou seja, você vive de acordo com a sua nova identidade. Então, se você percebe que você ainda carrega dores da sua infância e sente que isso ainda afeta a sua vida hoje, talvez esteja na hora de você olhar para isso de verdade. Porque continuar repetindo os mesmos padrões emocionais custa caro, custa a sua paz, custa os seus relacionamentos, custa a sua autoestima, a sua prosperidade. Então você não precisa continuar vivendo assim. Se você quer passar por esse processo comigo, o link para agendar o Master Yourself está aqui na descrição desse vídeo. E me conta nos comentários, qual foi o maior insight que você percebeu sobre si mesma ouvindo esse vídeo? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve no canal, porque aqui você não aprende apenas sobre autoconhecimento. Você aprende também a transformar a sua vida na prática. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.